A Michele rebateu Lula após falas sobre o desfile. Anuência da chacota. Aqui eu vou deixar um pouquinho a foto da ex-primeira-dama para vocês. E eu vou lá embaixo para dizer o que ela disse sobre isso. A ex-primeira-dama disse o seguinte: não pensa, não é carnavalesco, não fez o samba enredo, não cuidou dos carros alegóricos, teve anuência da chacota e do escárnio e mesmo assim não se opôs. Ainda diz que foi extraordinário. Não adianta, as máscaras caem, a podridão é exposta, a verdade sempre prevalece, escreveu Michele nas redes sociais. Lembrando que a Acadêmicos de Niterói foi rebaixada para a série Ouro do Carnaval do Rio no desfile da Sapucaí. E aí vocês estão vendo as imagens da carinha aí da nossa repórter, da Camila Xavier, fazendo a pergunta ao presidente Lula na Índia o que ele achava das críticas que foram feitas à ala dos neoconservadores em conserva. E o presidente Lula fez cara de paisagem e disse que não pensava nada. Michele Bolsonaro logo veio rebater essa pergunta da Michele. Bom, estão me dizendo aqui que o Felipe não está ouvindo, mas eu queria contar para vocês, claro, que está nos assistindo, sobre a resposta da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro sobre esse retorno aí, sobre essa pergunta que a Camila fez para o presidente Lula lá na Índia e ele que fez a carinha de paisagem e decidiu falar que não pensa nada sobre o desfile e sobre o enredo da família neoconservadora. Me ouve, Felipe? Justo bem. Pois é, estava aqui contando para quem nos assiste que a Michele Bolsonaro acabou comentando sobre a resposta do presidente Lula. Aí ela foi bem irônica, dizendo que, obviamente, aquilo que a gente já disse, que o presidente Lula já sabia sobre o enredo, sabia como seria o desfile e, enfim, manteve sua ignorância de não ser um ignorante por fingir não saber o que estava acontecendo. Olha, a resposta do Lula foi a pior resposta possível, né? Falou que não tinha nada a ver com o desfile, com a escolha das fantasias, a escolha das alas, que ele não era carnavalesco, né? E, então a resposta dele gera a possibilidade desse tipo de comentário da Michele Bolsonaro, né? Então a narrativa, né, política que veio desse vácuo de posicionamento do Lula, né, em defender os evangélicos, defender os conservadores, né, e os brasileiros em geral que se compatibilizam com a igreja neopentecostal, se compatibilizam com os valores conservadores, né, abriu essa possibilidade. A Michele Bolsonaro, ela pegou esse vácuo e foi irônica e criou narrativa em cima disso, né, até porque a gente sabe, né, que os evangélicos é um setor importante da sociedade, né? A maioria da população, né, se não me engano, pelo último censo, se declara como evangélico, e o Lula tem um problema muito grande de dialogar com essa parte da população. Então a Michele se aproveitou, né, desse ataque, de certa forma, à igreja neopentecostal, aos conservadores, e se aproveitou dessa declaração do Lula, que não tem nada a ver com isso, e não defendeu, né, os evangélicos, e colocou essa declaração irônica em relação à declaração do Lula, né? E falou da anuência da chacota, né? Até para poder dialogar melhor com esse setor da sociedade do que o Lula e do que a esquerda. Então, o que impede com isso tudo, na verdade, é o próprio Lula e a própria esquerda de não conseguir se colocar em favor da igreja neopentecostal e ser enfático. Por que o não falou? Não, eu discordo dessa ala. Seria legítimo ele falar isso, de certa forma, já que ele não teve nenhum tipo de gerência no desfile, ele poderia ter falado isso. Como ele não falou, abriu margem para Michele Bolsonaro a criar narrativa sobre esse fato, Neila.